E tendo em vista que eu sei o fármaco vai interagir com uma molécula receptora para que eu alcance a minha ação, o meu objetivo terapêutico e tenha o meu efeito positivo, na maioria dos casos é o que eu desejo e que vai acontecer. Eu preciso conhecer as interações, os tipos, subtipos de interações farmacológicas, que é a união desse fármaco com esse receptor, tá? Bom, existem diversos estudos que vão esclarecer isso para a gente, tá? Que são as teorias de quantificação da interação fármaco-receptor. Alfred Clark foi um dos primeiros a descrever isso entre a década de 20 e a década de 30. E o que foi observado por ele? Que essa interação fármaco-receptor segue o princípio da lei de ação das massas, que quer dizer o seguinte: a intensidade do efeito farmacológico é proporcional ao número de receptores ocupados. Então, se eu tenho uma porção de uma dose, uma concentração de um fármaco livre no sangue, com uma porção de receptor desocupado, essa intensidade de interação, né, o efeito dessa interação é proporcional ao número de receptores que estão sendo ocupados. Qual é o conceito um dos mais importantes da farmacodinâmica que relaciona número de receptores ocupados com intensidade do efeito farmacológico? É o conceito de eficácia. Eficácia está se relacionando ao número de receptores ocupados por determinado fármaco. Tá certo? Quando é que eu tenho eficácia máxima? Quando eu tenho ou totalmente ou quase totalmente os receptores ocupados e ativados, tá? Então aí eu tenho a intensidade do efeito máximo. Subsequentemente, o estudo de Clark, Arias publicou estudos na década de 50 que relacionava afinidade e atividade intrínseca. O que é isso? Simples. Afinidade o fármaco precisa ter uma afinidade pelo receptor para que eu tenha interação química. Precisa haver afinidade química entre fármaco e receptor. Quanto maior a afinidade química, mais o fármaco vai se ligar ao receptor, melhor o fármaco se liga ao receptor e com isso ele muda conformacionalmente o receptor e pode gerar uma atividade intrínseca. A atividade intrínseca é a ativação do receptor. Fármacos que podem ativar os receptores integralmente têm uma característica. Tem fármaco que tem afinidade pelo receptor, mas não gera atividade no receptor. Não gera mudança, pode até ter uma mudança conformacional, mas não gera nenhum tipo de atividade nesse receptor. Tem outra característica. Qual é o conceito que relaciona a afinidade? Está linkado à afinidade. Potência. Potência tem relação direta com a afinidade e relação inversa com a dissociação. Tá certo? Então vamos continuar aqui vendo. Observa aqui, ó, eu tenho um fármaco com o meu receptor. Vejam, ele tem que ter afinidade pelo receptor. Quanto mais receptores ocupados, maior a intensidade da resposta. Quanto mais ele tiver afinidade pelo receptor, melhor ele se liga ao receptor e menos ele vai querer se dissociar do receptor. Quanto mais afinidade você tem por alguma coisa, menos você quer largar aquela coisa. É a mesma coisa aqui. Então, a afinidade, que seria a constante Ka de afinidade. Mas eu posso relacionar a afinidade com dissociação. A constante de afinidade é o inverso da constante de dissociação, que é o Kd. O que é o Kd? Constante de dissociação. Ora, se a afinidade é o inverso, quanto maior a afinidade, menor o Kd. O contrário é verdadeiro. Quanto menor a afinidade, maior o Kd. Isso é óbvio. Se eu tenho uma afinidade grande por uma coisa, eu vou me manter ligado a essa coisa e vou me dissociar menos ou mais lentamente dessa coisa. Se eu tenho pouca afinidade por uma coisa, eu vou me dissociar mais rapidamente dessa coisa. Uma vez formado o complexo fármaco-receptor, seguindo a lei de ação das massas, eu vou ter uma resposta. Se esse fármaco se associar ao receptor, tiver afinidade, e ele gerar uma atividade intrínseca no receptor, ativar esse receptor, ele é conhecido como agonista do receptor. Então, ele vai ter um alfa entre 0 e 1. Normalmente 1, tá certo? 1 é o agonista total. A gente já vai voltar a isso, tá? Se eu tenho um fármaco que tem afinidade pelo receptor, mas não gera atividade intrínseca no receptor, ele tem um alfa igual a 0. Esses são conhecidos como antagonistas do receptor. Vamos lá.
Pelo conceito, eu estou dizendo que a afinidade está relacionado com potência. Número de receptores ocupados está relacionado com eficácia. Então vamos ver isso graficamente. Qual o gráfico vai mostrar isso? É o gráfico dose-resposta, tá? Vamos lá. Aqui vocês têm um gráfico linear e um gráfico semilogarítmico. Onde é que é melhor de você observar isso? No gráfico de baixo, semilogarítmico. O que a gente tem no eixo das ordenadas? A gente tem número de receptores ocupados. Então, de 0 a 100%. Tá? Então, ó, receptores ligantes, fármaco-receptor, o composto sobre número de receptores vazios. Tá certo? O que a gente tem nas abscissas? A gente tem a dose, a concentração. Então, dose e resposta é o nome desse gráfico. O que a gente observa aqui? Ele está mostrando a variável KD, constante de dissociação. KD está relacionado, vai ser relacionado com a concentração responsável por ocupar metade dos receptores. O que é KD? Eu vou observar KD na concentração que ocupa metade desses receptores, tá certo? Quem tem o menor KD tem a maior potência. Por quê? Porque tem a maior afinidade por aquele receptor. Quem tem maior potência entre A e B? O A. O A tem menor dissociação, então ele tem maior afinidade em relação ao receptor do que o fármaco B, vocês estão vendo. Agora, qual dos dois tem maior eficácia? Eficácia é número de receptores ocupados, tá? Que vai representar a intensidade. Os dois têm eficácia máxima, porque os dois vão alcançar atividade máxima, ocupando os receptores, tá? Então, os dois, A e B, têm a mesma eficácia máxima. Mas o A tem a potência maior do que o fármaco B. Em comerciais de indústria farmacêutica, a gente costuma observar que potência é confundido com melhor efeito, a potência está relacionada à afinidade. Você nunca vai, por exemplo, você tem esses dois fármacos. Qual é que você prefere dar? A ou B? Aí você pode dizer assim, eu vou dar o A porque é mais potente. É indiferente. O chato aqui é que o B vai precisar de um pouco mais de dose, mas os dois você vai se basear na melhor resposta quando você observar a eficácia do fármaco. Como os dois têm eficácia máxima, então os dois podem ser utilizados. A diferença é que o A ele vai precisar de uma dose menor, vantajoso, do que o B para atingir a eficácia máxima. Tá certo? Vamos lá. Um sinônimo matemático de KD é CE50, que é a concentração eficaz em 50% dos receptores ocupados, tá vendo? É onde eu tenho, a mesma representação de KD. Porque quando eu ocupo 50% dos receptores, eu tenho a representação do CE50, mas que chega a ser um sinônimo matemático de KD, tá bom? Então essa representação é para provar isso. Então, resumidamente, o que é eficácia? É o efeito máximo ou a habilidade de um fármaco, uma vez ligado ao receptor, modificar a sua função. Quanto mais receptores ele ocupar, maior a chance dele desencadear um efeito máximo, tá certo? E potência, sensibilidade de um órgão ou tecido ao fármaco, ou a habilidade de determinada dose provocar uma resposta biológica. Ela é expressa como quantidade do fármaco que desencadeia 50% da resposta máxima, que é o CE50, ou KD, se a gente estudar a constante de dissociação. A afinidade mede a força de ligação, a potência é diretamente relacionada com a afinidade. Então, quanto maior a afinidade, maior a potência. Tá? Mas não necessariamente potência e eficácia estão caminhando lado a lado. Você pode ter fármacos de alta potência que tenham baixa eficácia, que vai depender da especificidade dele em relação ao receptor, se ele vai ativar, se ele é um agonista total, que a gente já vai conversar. Muito bem. Então, mais um teste aqui, ó. 2 gráficos semilogarítmicos. O de cima. Quem tem a maior potência? X ou Y? X, porque numa dose menor ele ocupa 50% dos receptores, tá? E Y precisa de uma dose maior. Agora, quem tem maior eficácia? Os dois iguais. Os dois alcançam eficácia máxima. Você não observa embaixo. Quem tem maior eficácia, X ou Y? X. Y tem uma eficácia parcial. Y tem uma eficácia também parcial, mas maior que a de Y. Tá certo?